Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao conteúdo da ementa e a gente vai começar a falar sobre os padrões de projeto, tá? A gente vai focar nos padrões de projeto do Golf, né? Muito conhecidos aí com os desenvolvedores de software, né? O Golf é Gang of Four, né? A gente vai falar mais na frente quem foram os autores desse livro, né? Que retrata esses padrões, tá? Bem, primeiro, por que é que a gente deve estudar padrões, né? O que são aqueles padrões, né? Então, a experiência ela se adquire através de vivência, né? Onde você reusa soluções que funcionaram antes. Então, o padrão ele tenta pegar essa ideia de, esse problema aqui é recorrente no desenvolvimento de software. Esse problema ele sempre está acontecendo em diversos projetos, mesmo projetos diferentes, né, de áreas diferentes, que resolvem problemas diferentes, mas sempre tem uma coisinha ali que sempre se repete, né? Como resolver esse probleminha aqui em específico. Então esse probleminha, né, esse problema de projeto, ele é resolvido de uma forma. Então essa solução que é utilizada para resolver esse probleminha do projeto, ela é reusada, né, em vários projetos e cada projeto vai fazer de uma forma diferente, certo? Então, digamos que cada projeto desse vai fazer de uma forma diferente para resolver esse probleminha. Então, qual seria a melhor solução dessas que foram utilizadas, né? Então, o padrão ele tenta achar isso, ele tenta achar quais são as melhores soluções, né? E por melhores soluções, entende-se que são aquelas que são utilizadas, né, mais vezes com sucesso. Então, se você você resolve o problema de uma forma e essa solução ela resolveu o problema e outro projeto também reutilizou essa solução e resolveu o problema e outro a mesma coisa, então, quando você tem essa repetida resolução do problema, né, então você pode aí começar a identificar um padrão, né, ou seja, uma forma comum de resolver um problema recorrente em um projeto ou em diversos projetos, tá? Então, são essas soluções que funcionaram antes, né? Essas soluções que funcionaram antes, elas são catalogadas em padrões, tá? Os padrões, eles descrevem algumas soluções para problemas recorrentes de projeto, né? Como a gente acabou de mencionar. Então, se você tem um projeto e essa solução ela é reutilizada em diversos projetos e resolve o problema, ela pode ser considerada um padrão, tá? Os padrões eles registram decisões de projeto, né? Também as alternativas a essa solução que foi implementada e também fornece uma análise de custo-benefício, né? Então, com o padrão você vai ter a solução mais viável, né, para resolver aquele problema de projeto. Você vai ter caminhos alternativos para, se alguma coisa mudar ou algum contexto for um pouco diferente, você consiga adaptar essa solução, né, para continuar resolvendo o seu problema. Você também tem uma análise de custo-benefício, né, ou seja, sempre tenta se documentar a melhor solução. O que é a melhor solução? É a que tem o melhor custo-benefício, né? Não é tão difícil de ser implementada e você tem um retorno considerável, tá? Então, uma vez conhecido o padrão, várias decisões de projetos se seguirão, né? Então, se você conhece aquele padrão, ele vai lhe dizer o caminho que você deve seguir e isso vai guiar as decisões de projeto do que você está desenvolvendo. E conhecendo padrões, né, você projeta corretamente mais rápido. Por quê? Porque aquele cenário ele já foi documentado. Outras pessoas já resolveram aquele problema, já pensaram em como resolver aquele problema da melhor forma. Então você vai estar reutilizando esse conhecimento. E quando você reutiliza esse conhecimento, né, você consegue ganhar aí rapidez e também corretude na sua solução, né? Imagine aí os softwares de código aberto, né? Onde várias pessoas colaboram de forma distinta, né? Ou várias pessoas colaboram para um mesmo problema e aquele problema ele vai agregar a melhor solução que foi descoberta. Então, uma pessoa ela resolveu de uma forma, mas tem outra que, ó, vamos tentar resolver dessa forma aqui, essa outra forma, ela é melhor nisso, nisso e nisso.
aí vem um terceiro, aí melhora ainda mais essa solução. Então, esse conhecimento evolutivo, né, ele está agregado nos padrões, tá? Então, os padrões eles também vão melhorando, né? Mas chega um momento que, ó, até agora a melhor é essa aqui, não apareceu nenhuma depois dela e utiliza-se essa solução até que uma nova versão, uma melhoria nela seja proposta, tá? E os padrões também auxiliam a você conhecer o vocabulário de padrões, né? Isso permite que você se comunique melhor com os projetistas do software e também facilita a documentação, né? Ou seja, você consegue ler e documentar melhor a arquitetura do seu software, né? Construir um código mais legível, né? Nos testes unitários e etc, tá? Então, os padrões lhe auxiliam aí em diversos cenários distintos, né? E vocês devem lembrar nas aulas passadas que a gente falou sobre o Grasp, né, e falou sobre o Solid também, e qual é a relação que eles têm com os padrões de projeto, né? Lembrem que aqui no Grasp a gente não estava falando de padrões de projeto, a gente estava falando de princípios, né, de conceituação, de como fazer modelagem de forma mais correta, né, de como separar responsabilidades, de como atribuir e distribuir responsabilidades entre os componentes do software, né? Então, era uma abordagem mais genérica, né, mais movida a princípios do que a especificidade, né? Os padrões de projeto, geralmente eles têm um problema e solução mais específico, onde você abstrai aquela solução que ele propôs ao problema e você adapta para o seu software com pequenas modificações, tá? E o Solid também, né, ele contém alguns princípios para as boas práticas de modelagem, né, similar ao Grasp, e também ele indica como você fazer um bom software, né? Ou seja, não é um negócio muito específico, ele lhe dá boas práticas, guias, e como você vai implementar isso no seu software, né? Isso fica ao seu cargo, né? Isso é um trabalho seu, ele não especifica como você vai fazer isso, ele só diz qual a melhor forma de ser feito. Então, tem um espaço muito grande aí entre o princípio e a prática, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem aplicar o conhecimento do Grasp do Solid de forma correta no software, né? Por não conseguir preencher esse vazio aí que tem, né? Já nos padrões de projeto, esse vazio, né, ele é bem menor, porque você já tem um problema muito mais bem definido. O problema ele está ali e tem uma solução para aquele problema. Então, é basicamente você procurar esse seu problema nos padrões de projeto e tentar pegar o padrão que mais se adequa àquele seu problema e fazer uma adaptaçãozinha para o seu software, tá? O livro que retrata esses padrões de projeto do Golf, né, é chamado Padrões de Projeto, Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos, e ele é basicamente um catálogo de padrões, né, que foi organizado por esses 4 autores aqui. Daí o nome Gang of Four, né, que é o apelido deles, né, que é a gangue dos 4, né? Ou seja, então esse nome ele pegou aí e é o que se mais utiliza atualmente para referenciar esses 4 autores e os padrões de projeto, né? Lembrem que, como a gente viu há pouquinho, o padrão ele não é uma coisa que você cria, não é uma coisa que você vai lá, eu vou criar aqui um padrão para isso. Não, é o aparato, né? É o resumo das melhores soluções e elas então são documentadas. Então você não cria um padrão, você identifica um padrão, certo? E o objetivo desses padrões é você prover reuso de soluções de projetos que são comprovadas e resolvem aquele problema em específico. Tá? Então, basicamente, é você reutilizar boas soluções de projeto. É para isso que servem os padrões, certo? E você também pode ter padrões de outras visões, né? O Gang of Four, ele detalha os padrões de uma forma, né, com uma organização específica, com algumas categorias, e também tem outros autores que documentam de forma diferente, né? Então você tem aí o livro do Martin Fowler, né, que são os padrões de arquitetura de aplicações corporativas. Então aqui você vai ter também um conjunto de padrões, né, aplicado às aplicações corporativas. Você também tem esse livro do Eric Evans, né, o Domain Driven Design, né? Então, todos esses livros eles tentam trazer essas melhores soluções para problemas, mas com visões diferentes, né? Com classificações diferentes, certo? Então,
lembrem que o padrão ele não se cria, ele se identifica. Então você não cria um padrão, né? Você identifica um padrão, né? Aquela solução boa para aquele problema. Então você identifica essa solução, você não a cria. O que você cria são boas soluções para problemas recorrentes, né? E, por conseguinte, essa boa solução pode se tornar um padrão. E o padrão é a catalogação de uma boa solução, né? Comprovada para um problema específico em um contexto específico. Então vejam que aqui no padrão de projeto você já tem um problema bem definido e você tem também um contexto bem definido, ou seja, para qual problema e em qual contexto eu aplico esse padrão, certo? E quando você lê aqui comprovada, né, entende que isso foi utilizada várias vezes em várias situações e mesmo assim continua sendo uma boa solução, certo? E você também pode criar boas soluções, né, e até sugerir que essa solução seja considerada um padrão pela comunidade, né? É só você construir uma boa solução que resolve um problema e com o tempo ela pode se tornar um padrão para resolver aquele problema em específico. Né? Os padrões de projeto do GOF, né, eles são catalogados em 23 padrões e eles são categorizados, né, nessas três estruturas aqui, né? Categorização por propósito, né? Ou seja, os padrões que são utilizados para criação, né, criação de classes e objetos, como fazer isso da melhor forma, como você criar classes e objetos de uma forma que você consiga aplicar essas boas práticas do GRASP, do Solid, na produção de software, né? na etapa de projeto e desenvolvimento. Você também tem a categorização da estrutura, né? São os padrões estruturais, onde eles vão atuar na alteração da estrutura de um programa. E você tem também os padrões comportamentais, né? Que eles vão atuar no controle de comportamento do software, tá? Dos elementos, dos objetos, das entidades do seu software. Esses aqui são os padrões, né? Aqui de criação você tem o Abstract Factory, você tem o Builder, né? Você tem o Factory Method, Prototype e o Singleton, né? O Singleton é muito utilizado, tá, pessoal? E é bastante simples também. Mas desses 23, a gente vai escolher alguns para falar aí no decorrer das próximas aulas. A gente não vai falar de todos, tá? Mas é interessante que você conheça todos eles. Mas nos slides, nas aulas aqui, a gente vai focar em algum deles, tá? Aqui no início a gente vai falar sobre o Abstract Factory, vai falar sobre o Builder e sobre o Factory Method, né? E alguns outros aí das outras duas categorias, tá certo? Bem, pessoal, com isso a gente encerra essa primeira aula aqui sobre os padrões de projeto, tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre os padrões de projetos criacionais, né? Que é o Factory Method, o Abstract Factory e o Builder, tá? A gente vai falar somente desses três aqui na próxima aula, pessoal. Tá ok? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.